Número 3. Ashlyn Black. Em 2020, Ashlyn Black, de 25 anos, morava em Layton, Utah. Ela era gentil, carinhosa e gostava de trabalhar com pessoas com necessidades especiais. Um dia, ela esperava ser mãe e já havia falado sobre adotar uma criança com síndrome de Down. Uma das bandas favoritas dela era o Nirvana, e a música preferida deles para ela era Come As You Are. Ela achava a letra muito significativa. No dia 23 de maio de 2020, Ashlyn estava no aplicativo de namoro Tinder. Ela deu match com Ethan Hunsaker, de 24 anos. Hunsaker estava passando por uma fase difícil em sua vida. Ele estava deprimido após terminar com a mulher com quem tinha uma filha pequena. Hunsaker havia trabalhado em uma empresa de construção. Mas, depois do término, ele começou a chegar atrasado e depois passou a faltar ao trabalho completamente. Isso levou à sua demissão. Após Ashlyn e Hunsaker serem combinados, decidiram se encontrar naquela noite. Hunsaker buscou Ashlyn e eles foram a um bar. Depois de alguns drinks, eles decidiram voltar para a casa de Hunsaker. Eles tiveram relações consensuais em um dos quartos e ficaram abraçados depois. Hunsaker cochilou. Quando ele acordou, ele atacou Ashlyn, estrangulou-a e ela tentou se defender. Então ela parou de lutar e Hunsaker achou que ela estava morta. Ao notar que ela ainda vivia, ele foi à cozinha e pegou uma faca de bolso de 10 centímetros. Em seguida, ele voltou para o quarto e a esfaqueou entre 5 e 10 vezes. Ele a observou sangrar pelos próximos 15 minutos. Depois, ele ligou para o 911 e disse que tinha matado alguém. Quando a polícia chegou à casa dele, ele se recusou a se render e exigiu que a polícia atirasse nele. A polícia conseguiu prendê-lo sem que ele ou qualquer policial ficasse ferido. Tragicamente, Ashlyn Black, de 25 anos, foi declarada morta no local. Em junho de 2021, Ethan Hunsaker se declarou culpado, mas mentalmente doente. Ele nunca explicou claramente o motivo do assassinato. Apenas disse que pensava diariamente em homicídio. Com a confissão de culpa, mas mentalmente doente, o juiz tinha 3 opções em relação à sentença. Ele poderia ter mandado Hunsaker direto para a prisão ou para um hospital psiquiátrico por tempo indeterminado. Ou ele poderia tê-lo sentenciado a 18 meses em um hospital estadual. Depois, transferi-lo para uma prisão em fevereiro de 2022. O juiz escolheu enviá-lo para um hospital psiquiátrico por 18 meses e depois para a prisão. O juiz fez isso porque esperava que, nos 18 meses no hospital, Hunsaker estabilizasse sua saúde mental. Assim, ele não seria um perigo para si mesmo ou para os outros. Quando ele foi encarcerado, recebeu uma sentença de 15 anos à prisão perpétua. Os pais de Ashlyn chamaram Hunsaker de monstro. Eles também disseram que o assassinato foi tão sem sentido quanto maligno. Na audiência de sentença, o pai de Ashlyn, Sean Black, falou. Ele disse que sua filha sempre se atrasava para tudo. Ele disse, abre aspas, eu daria qualquer coisa para estar esperando por ela, porque isso significaria que eu poderia vê-la novamente, fecha aspas. No momento desta gravação, Ethan Hunsaker, de 30 anos, está cumprindo pena na penitenciária estadual de Utah, em Salt Lake City. Número 2. Warina Wright. Warina Wright nasceu nas Filipinas quando era jovem. Sua família se mudou para Wellington, na Nova Zelândia. Em 2016, Warina Wright, de 26 anos, trabalhava na divisão de cartões de crédito do Banco Estatal da Nova Zelândia. Ela era aventureira, extrovertida e amava animais. Em agosto de 2014, Warina estava em Gold Coast, Austrália, para o casamento de uma amiga. No dia 1º de agosto, ela conheceu Cable Tost, de 30 anos, no Tinder. Tost trabalhava como instalador de carpetes. Nos dias seguintes, eles trocaram mensagens e concordaram em se encontrar para um encontro em um bar.
no dia 7 de agosto de 2014, por volta das 20h45. Eles se encontraram do lado de fora do bar. Porém, decidiram comprar algumas cervejas e ir para o apartamento dele. Marina parecia estar se divertindo e enviou fotos dela e de Tosti para sua irmã. Então, às 2h30 da manhã, um vizinho de Gable Tosti ligou para a linha de emergência. Eles encontraram Warina Wright, de 26 anos, morta no chão, na base do prédio. Os vizinhos disseram à polícia que ouviram uma confusão no apartamento de Tosti, que ficava no 14º andar. Os policiais foram até o apartamento e não havia ninguém lá. Horas depois, Tosti e seu advogado foram até a delegacia. No entanto, Tosti se recusou a prestar um depoimento formal. A polícia analisou as imagens das câmeras de segurança do apartamento de Tosti e da área ao redor de sua casa. Ele foi registrado saindo do apartamento 4 minutos após a queda. Ele evitou a polícia de propósito, depois ficou vagando pelas ruas. Por volta das 3h40, cerca de 80 minutos após Warina ter caído, Tosti foi a uma pizzaria e comeu um pedaço de pizza. A polícia descobriu que ele foi buscado pelo pai por volta das 4h30 da manhã. A polícia obteve mandado de busca para o carro do pai de Tosti. No carro, eles encontraram o celular de Tosti. Descobriu-se que, às 0h56, Tosti iniciou um aplicativo de gravação de áudio em seu celular. A gravação durou 3h23 minutos. A princípio, tudo parecia bem com o casal. Eles estavam bebendo álcool e ouvindo música. Cerca de 45 minutos após o início da gravação, Warina discute com Tosti e o acusa de ter roubado seu telefone. Ela então ameaça quebrar o maxilar dele. Ei, olha, eu não disse que você tem que ir embora. Eu só disse para de me encher. Não, está aí, está lá, ao lado da cama. Onde lá? Onde você vai me foder? Ruth? Olha, porra, eu vou destruir sua mandíbula. Não tem graça nenhuma, porra. Olha ali. Aquelas são suas coisas ali. Você vai pegar pra mim. Pega, me dá. Eu não sei pra onde olhar. Aquelas são suas coisas. Me dá, pega você. Não pega essa porra. Você quer isso? Me dá. Eu nunca deveria ter. Eu vou chamar a polícia, tá bem ali. Não, eu vou chamar a polícia. Me dá isso. Me dá não. Me dá isso. No entanto, ela não saiu do apartamento. Cerca de 45 minutos depois, ela começou a jogar pedras decorativas nele. Então houve uma luta entre os dois. Eu vou te acompanhar para fora deste apartamento. Você não vai pegar nenhum pertence ou nada, você só vai sair. E eu vou bater a porta na sua cara, entendeu? Se tentar fazer qualquer coisa, eu te apago, eu te derrubo mesmo, entendeu? 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 Vamos, levante-se, levante-se. Vai se foder? Sai de cima. Você não entende, né? Você não entende nada, né? Você não entende? Você não entende? Você simplesmente não entende. Solte. Você acha que pode me bater e eu vou simplesmente cair, igual nos filmes. Você não entende nada. Você solta isso? Solta. Acredita-se que ela tentou atacá-lo com a abraçadeira de um telescópio, mas ele impediu.
Ele então a forçou para a varanda e trancou a porta. 27 segundos depois de ser trancada do lado de fora, Warina caiu da varanda, e isso também foi registrado. "35 segundos depois que ela caiu, Tosti fez uma ligação, mas não foi para relatar que Warina havia caído. Em vez disso, ele ligou para o advogado dele. 12 dias antes de morrer, Tosti foi flagrado dirigindo em alta velocidade. Ele se recusou a encostar, e a polícia usou faixas de pregos na estrada. Ele dirigiu só com as rodas por cerca de 1 quilômetro. Ele foi então preso. O nível de álcool no sangue dele era cerca de 4 vezes o limite legal. A ligação para o advogado dele não foi atendida e caiu na caixa postal. 4 minutos após a queda, Tosti foi registrado pelas câmeras de segurança, deixando o prédio do apartamento, evitando a polícia e os paramédicos. Às 3h23 da manhã, ele ligou para o pai dele e foi gravado. "Alô? Pai, acho que estou com um pequeno problema. Veja, eu saí com a garota para um encontro hoje à noite e ela começou a ficar realmente agressiva. Tipo, no começo eu estava de boa e, tipo, a gente, você sabe, transou na cama. E depois disso, tipo, ela continuou bebendo e nós dois estávamos bebendo. E ela, tipo... Acho que ela achou que era, tipo, uma brincadeira ou algo assim, mas ela continuou, tipo, me batendo e tal. Foi porque ela estava muito bêbada e, tipo, eu forcei ela a sair pra varanda e acho que ela pode ter pulado. Eu tenho andado por aí e tem tipo 1 milhão de policiais ao redor do meu prédio. Tô ferrado, não sei o que fazer. Tipo, onde... Eu não causei isso, tipo, eu não empurrei ela nem nada que eu goste. Eu só... Não. Eu tô, tipo, só andando pela área e tem, tipo, 1 milhão de policiais por aqui. Ele tá muito ferrado. Eu tô, tipo, do lado da Domino's. Depois de ligar para o pai dele, ele pegou uma fatia de pizza e comeu. O pai dele foi buscá-lo às 4h30 da manhã. Horas depois, Tosti foi até a delegacia com seu advogado. 1 semana após a morte de Warina, Tosti foi acusado de assassinato. Tosti foi a julgamento em outubro de 2016. No julgamento, a promotoria reconheceu que Tosti não jogou nem empurrou Warina da varanda. Em vez disso, eles afirmaram que Warina ficou tão assustada com Tosti por causa do seu comportamento agressivo que sentiu que a única maneira de escapar dele era descer pela varanda. A principal prova era a gravação no telefone de Tosti. Eles reproduziram esta parte da gravação, que segundo eles, era uma gravação de Tosti estrangulando Warina. Porra, entendeu? Você entende? Você entende? Vamos, levanta, sai, cai fora, sai. Você não entende, né? Você não entende nada mesmo, né? Você não entende? Você não entende? Você simplesmente não entende. Solte. Você acha que ele pode me bater, então só vou cair. Não faça como nos filmes. Você não entende nada. Você vai soltar isso? Soltar. O patologista afirmou não haver evidências físicas de estrangulamento. O promotor também destacou que, depois que Warina caiu, ele não olhou pela varanda para ver o que tinha acontecido. Então, em vez de pedir ajuda, ele ligou para o advogado dele.
Em seguida, ele saiu do apartamento dele enquanto evitava a polícia de propósito. Então, cerca de 1 hora depois que o Arina caiu, ele parou e comeu uma fatia de pizza. O advogado de Tossi disse que todas as evidências indicavam que o Arina foi a pessoa agressiva naquela noite. Mais cedo, ela foi brincalhona e até um pouco agressiva com ele. Após perder o celular, que foi encontrado depois, ela ameaçou quebrar a mandíbula dele. Tossi também tinha arranhões. Por fim, a defesa reconheceu que o comportamento de Tossi depois pode ter sido estranho e talvez muito frio. Mas isso não provava que ele queria que ela morresse ou a matou. O julgamento durou 3 semanas e o júri deliberou por 4 dias. Cable Tossi foi absolvido das acusações de assassinato e tentativa de assassinato. Depois que Tossi foi absolvido, ele deu uma entrevista aos 60 Minutes Austrália. Ele recebeu $150 mil pela entrevista. Tossi foi questionado por que não forçou Arina a sair do apartamento dele. Por que ele a trancou na varanda? Tossi disse que estava apenas desesperado para afastá-la dele. Era a porta mais próxima. Ele não achou que ela tentaria descer. Ele afirmou que, com o benefício do retrospecto, é fácil questioná-lo sobre aquela noite. Tossi foi questionado por que não foi verificar como ela estava. E ele basicamente disse que o que aconteceu já tinha acontecido e que não havia nada que ele pudesse fazer para mudar isso. Ele ligou para o advogado porque entrou em pânico e queria orientação. Ele também comeu a pizza porque sabia que precisava ficar sóbrio. Tossi afirmou que, revendo o passado, agiria de outra forma, mas não se considera responsável pela morte dela. Depois que Tossi foi absolvido, ele mudou seu nome para Eric Thomas em 2022. Thomas estava hospedado em um hotel e a segurança foi chamada ao seu quarto. A segurança o flagrou estrangulando uma mulher com o vestido levantado. Ele não foi acusado de nenhum crime, mas foi banido da rede de hotéis. Seu paradeiro atual é desconhecido. Número 1. Sidney Luff. No outono de 2017, Sidney Luff, de 24 anos, morava em Lincoln, Nebraska. Ela era próxima da família e tinha muitos amigos. Ela era considerada carinhosa e leal. Em 2017, Sidney trabalhava na Menards, uma grande loja de materiais para casa. Ela era uma funcionária dedicada e muito querida na loja. Sidney era abertamente bissexual e namorava tanto homens quanto mulheres. No dia 14 de novembro de 2017, Sidney Luff, de 24 anos, saiu para um encontro com uma mulher que se apresentava como Audrey. Ela conheceu Audrey no Tinder. Audrey buscou Sidney e elas dirigiram por algumas horas. Elas combinaram outro encontro para a noite seguinte e Audrey deixou Sidney em casa. Em 16 de novembro de 2017, no dia seguinte ao segundo encontro, Sidney não chegou ao trabalho. Uma colega de trabalho registrou seu desaparecimento. Eles acharam o perfil de namoro de Audrey e avisaram a polícia que Sidney saiu com ela. A polícia determinou que a conta pertencia a Bailey Boswell, de 23 anos, que morava a cerca de 65 quilômetros de Lincoln, em Wilburn, Nebraska. Um detetive falou com Boswell ao telefone. Boswell afirmou que realmente saiu com Sidney, mas a deixou na casa de uma amiga e não sabia o que tinha acontecido com ela. Depois disso, a polícia descobriu que Boswell morava com seu namorado, Aubrey Trail, de 51 anos. Em 18 de novembro de 2025, por motivos que nunca foram divulgados, um policial fez uma verificação de bem-estar em Boswell e Trail. O casal não estava em seu apartamento no porão. O policial percebeu um cheiro intenso de água sanitária. O policial conversou com o senhorio deles, que morava no andar de cima. Ele disse que o apartamento começou a cheirar a água sanitária na noite de 15 de novembro. A polícia voltou no dia seguinte com um mandado. O casal ainda não tinha voltado. Eles encontraram várias garrafas vazias de água sanitária, uma roupa de sauna, fita adesiva, um lençol de elástico e um livro de anatomia humana. Eles não encontraram evidência de sangue.
A polícia obteve os dados dos celulares e os registros financeiros do casal. Minutos depois de passar o dia com Sidney, Boswell ligou para um hotel perto da casa de Sidney, de acordo com o GPS. Pelos registros dos celulares, eles foram até o hotel e fizeram um check-in naquele dia. Naquela noite, Boswell saiu com Sidney, enquanto Trail ficou no quarto do hotel. No dia seguinte, Trail foi flagrado por câmeras observando Sidney no Menards enquanto ela trabalhava. Naquele dia, Boswell e Trail foram a várias lojas em Lincoln e compraram suprimentos. Isso incluía lâminas para drywall, corda, um estilete, sacos de lixo e água sanitária. Boswell buscou Sidney às 19h no apartamento dela. Eles foram até o apartamento de Boswell e chegaram por volta das 20h08. Às 20h32, pela última vez, o celular de Sidney foi localizado por uma torre de telefonia. A polícia queria interrogar Trail e Boswell, mas estava claro que eles haviam fugido da região. No dia 28 de novembro, a polícia alertou a mídia que estava procurando por Trail e Boswell e os chamou de pessoas de interesse. No dia seguinte, Trail e Boswell postaram um vídeo de 9 minutos no Facebook, onde negam ter cometido o assassinato. Usando seus registros financeiros e rastros digitais, a polícia rastreou Trail e Boswell até Branson, Missouri. Então a mídia e Branson fizeram uma matéria sobre o casal. Um gerente de hotel viu a matéria na televisão e entrou em contato com a polícia. Trail e Boswell estavam hospedados em seu hotel há 3 dias. O casal foi preso, mas eles não foram acusados de assassinato. Boswell e Trail estavam fraudando pelo menos uma pessoa através de algo chamado dominação financeira. É quando alguém sente prazer ao doar dinheiro para outra pessoa. Sob custódia, Aubrey Trail confessou o assassinato 4 vezes diferentes. Em suas 2 primeiras confissões, ele disse que matou Sidney sozinho e que Boswell não fez isso. Na terceira confissão, ele afirmou que participavam de um ménage à trois e acidentalmente estrangulou Sidney até a morte. Em sua 4ª e última confissão, ele disse que não foi um ménage à trois, mas reiterou que estrangulou Sidney acidentalmente. Trail também disse à polícia onde eles poderiam encontrar alguns pertences de Cindy, de acordo com os celulares de Boswell e Trail. No dia após o sumiço de Sidney, o casal passou 3 horas e meia dirigindo por estradas rurais perto de Wilbur. Cerca de 3 semanas após o desaparecimento de Sidney, em 4 de dezembro, a polícia foi até a área e começou a procurar. Em uma vala, eles encontraram um saco de lixo parcialmente rasgado. Dentro do saco havia um braço decepado com uma tatuagem. A polícia sabia que Sidney tinha uma tatuagem distinta no braço, então concluíram que era o corpo dela. A polícia encontrou 17 locais diferentes de descarte. O corpo havia sido cortado em 14 partes e 13 partes foram encontradas. Parte de um dos braços dela nunca foi encontrada nos outros locais de descarte que Trail mencionou à polícia. Eles encontraram pedaços de um macacão de sauna com a região da virilha cortada, lençóis semelhantes aos do apartamento, pedaços do celular de Sidney e sua carteira de motorista e cartões de crédito cortados. Uma autópsia foi realizada e foi determinado que Sidney havia sido estrangulada até a morte. Depois, ela foi desmembrada com ferramentas como uma faca, um serrote ou tesouras de lata. A polícia encontrou 3 mulheres que haviam se relacionado com Trail e Boswell a partir de 2017. Todas as mulheres conheceram o casal pelo Tinder. Trail e Boswell estavam procurando por uma mulher submissa, com cerca de 20 anos, que quisesse ser uma sugar baby. As mulheres relataram relações sexuais com Boswell, às vezes com a participação de Trail. Elas relataram que Boswell mandava vender Trail sexualmente com um brinquedo após ele desmaiar. Elas também disseram que Trail e Boswell eram obcecados por bruxaria e ocultismo. Boswell afirmou que Trail era um vampiro e que ela era uma bruxa. Elas tinham um coven de bruxas e queriam que as jovens se juntassem ao coven. Para isso, a submissa precisava matar uma mulher e inspirar seu último suspiro. Elas levaram pelo menos uma das jovens a um shopping center para procurar uma possível vítima. O casal também era obcecado por tortura,
agressão sexual e assassinato. Eles também disseram que Boswell tinha algo que ela chamava de bolsa de matar. Na bolsa havia um martelo e uma roupa de sauna. As mulheres disseram que eventualmente perceberam que a situação era bizarra demais para elas e terminaram com o casal. Aubrey Trail e Bailey Boswell foram ambos acusados de homicídio em primeiro grau. Trail foi a julgamento primeiro, em junho de 2019. O advogado dele reconheceu que Trail matou Sidney Luffy. Ele afirmou que foi uma morte acidental ocorrida durante ato sexual. Ele alegou que não houve premeditação e que deveria ser considerado culpado por homicídio em segundo grau ou culposo. Mas a promotoria destacou que Trail e Boswell compraram todos os materiais para se livrar do corpo antes de Boswell buscar Sidney e levá-la para a casa deles. Além disso, as 3 mulheres testemunharam sobre a obsessão de Trail por bruxaria, tortura e assassinato. O julgamento durou cerca de 3 semanas, e então o júri deliberou por menos de 3 horas. Trail foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau em junho de 2021. Trail foi condenado à morte. Bailey Boswell foi a julgamento em setembro de 2020. O advogado dela disse que ela foi vítima de Aubrey Trail. Tudo o que ela fez foi porque tinha medo de Trail, que era 28 anos mais velho do que ela. Mais uma vez, as 3 mulheres testemunharam sobre como Boswell era obcecada por bruxaria e como ela tinha fantasias sombrias de agressão sexual, tortura e assassinato. O julgamento de Boswell durou cerca de 2 semanas e meia, e então o júri deliberou por 3 horas e meia. Boswell foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau. A polícia acredita que ela e Trail trabalharam juntos para planejar e assassinar Sidney Luffy. Boswell foi sentenciada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. No momento desta gravação, Aubrey Trail, de 59 anos, está no corredor da morte na Instituição Correcional Estadual de Tecumseh, em Tecumseh, Nebraska. Uma data de execução ainda não foi definida. Bailey Boswell, de 32 anos, está cumprindo sua sentença no Centro Correcional Feminino de Nebraska, nos arredores de York, Nebraska. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se gostou, inscreva-se no canal, nós agradecemos. Além disso, não se esqueça de assistir aos nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Mais uma vez, obrigado por assistir.